meus queridos, como vocês estão? Tudo bom? Vamos seguir o nosso trabalho? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso encontro semanal de ciências. Hoje vamos falar sobre as constelações. Vamos partir para o universo, não é? Em nosso livro, nós vamos lá para a página 214 e seguiremos até a página 219. Mas vamos começar logo na 212, que é o início da unidade, não é? A unidade 3. Observe a imagem aí inicial. Olha que coisa maravilhosa. Vejam aí. A legenda diz assim: fotografia da galáxia de Andrômeda, que contém aproximadamente 1 trilhão de estrelas e é uma das galáxias mais próximas da Via Láctea, a galáxia onde vivemos. Vamos lá. Galáxias e o Sistema Solar. Em certas noites, em locais pouco iluminados, podemos ver no céu milhares de estrelas. Foi pela observação do céu que os calendários foram criados e as estações do ano foram identificadas. Orientando-se pelas estrelas, a humanidade conseguiu navegar pelos oceanos e descobrir novos continentes. A observação do céu deu origem a uma nova ciência, que é a astronomia, que estuda as estrelas, os planetas, os cometas e outros corpos celestes. Aí tem algumas questões para a gente pensar. O dinheiro investido em pesquisa espacial é da ordem de bilhões de reais. Como o conhecimento produzido nessas pesquisas pode nos ajudar? Existem muitos livros, filmes e séries que se baseiam no espaço. Como as descobertas científicas interferem na maneira como imaginamos a realidade fora do nosso planeta. Você acredita em vida fora do planeta Terra? Apresente argumentos para defender a ideia de que é possível existir vida fora da Terra. E vamos então para a página 214. Galáxias e estrelas. Olha aí mais uma bela imagem. Entardecer em praia de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, em 2018. Gente, para os seres humanos e para os demais seres vivos da Terra, o Sol é sem dúvida a estrela mais importante do universo. Sem a luz do Sol, não haveria, por exemplo, a fotossíntese, que é um processo fundamental para a vida na Terra. Estão lembrados lá do que é fotossíntese, né? Que ocorre nas plantas, nos produtores. Com o desenvolvimento da astronomia, descobrimos, no entanto, que o Sol é apenas uma entre o imenso número de estrelas do universo. E embora a distância possam parecer pequenos pontos luminosos, muitas estrelas são bem maiores que o Sol. Neste capítulo, você vai saber mais sobre o que o ser humano interpretava, como o ser humano interpretava o céu no passado e como o conhecimento científico permitiu conhecer as galáxias e as estrelas que formam o universo. No próximo capítulo, vamos conhecer a estrutura e a composição do Sistema Solar, onde estamos situados. A questão é: você sabe a diferença entre uma galáxia e uma constelação? Você sabe o que é um ano-luz? Por que o Sol parece maior do que as outras estrelas, né, que vemos no céu à noite? O Sol vai ter sempre o aspecto que observamos hoje? Será que ele vai brilhar para sempre? Quais instrumentos e veículos podem ser usados na exploração do espaço? Vocês já pararam para pensar em alguma dessas questões? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre constelações. As primeiras constelações, constelações não. As primeiras observações do céu eram feitas a olho nu, pois ainda não existiam telescópios. Telescópio é o aparelhinho, não é, gente, que serve para ampliar a imagem, né? Aproxima a imagem. O telescópio passou a ser usado como instrumento astronômico no início do século XVII. Esse instrumento usa lentes e espelhos que ampliam a imagem de objetos distantes do observador. Na antiguidade, quando os primeiros povos passaram a observar as estrelas, eles tinham a mesma impressão que temos hoje ao olhar para o céu, sem nenhum instrumento. As estrelas parecem estar todas à mesma distância da Terra e parecem fixas umas em relação às outras. Usando observações e a imaginação, o ser humano relacionou agrupamentos de estrelas com algumas figuras que facilitavam a sua identificação no céu. Alguns exemplos dessas figuras são animais como o urso, o lobo e o corvo,
objetos como a cruz e a balança, e seres ou heróis mitológicos. Esses agrupamentos de estrelas formando desenhos foram chamados de constelações. Então, observe essas imagens, gente. A representação artística das constelações observadas no hemisfério norte. Você acredita que alguém poderia enxergar todos esses animais, olha, todas essas imagens no céu? Este é um dos mapas celestes que ilustram o Atlas, elaborado pelo matemático europeu Andreas Cellarius. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar esses mapas das constelações. Constelações como guias. Ao observar o céu e as constelações, é fácil perceber que elas parecem mudar de posição ao longo da noite, assim como a Lua. O ser humano, há muito tempo, também percebeu que as constelações visíveis em determinado horário, no início da noite, por exemplo, parecem mudar com o passar dos meses. Hoje sabemos que esse movimento aparente, ocorre como consequência do movimento de translação da Terra. Então, se a Terra se move tanto ao redor do seu próprio eixo quanto ao redor do Sol, que é o caminho bem maior, com certeza a gente vai ver estrelas diferentes, Ela dá uma volta ao redor do Sol. Então, nós veremos estrelas diferentes durante o ano. Essas observações ajudaram o ser humano a marcar o tempo para prever os períodos de chegada das chuvas e para definir melhores épocas para a caça e pesca, assim como para plantar e colher os alimentos. Em vários lugares do mundo, por exemplo, a plantação é feita na primavera e a colheita no outono. Já nas regiões que ficam próximas do Equador, costuma ser mais importante observar os períodos com mais ou menos chuva, já que as estações do ano não são bem definidas. Como a definição desses períodos, com a definição desses períodos, o ser humano conseguiu também elaborar calendários usados para marcar o tempo. Aliás, como são as estações do ano na região em que você vive? E aí, como são as estações do ano aqui na nossa região, Continuando. Além disso, em uma época em que não existiam bússolas e outros instrumentos, as estrelas eram guias para a navegação, servindo de pontos de referência. Atualmente, os astrônomos, que são cientistas que estudam os corpos celestes, eles convencionaram dividir o céu em 88 regiões, ou partes correspondentes a 88 constelações. Aqui na figura abaixo, nós vemos duas constelações que podem ser vistas facilmente no Brasil, dependendo da época do ano. A constelação de Órion e a do Cruzeiro do Sul. Olha aí. Devido ao formato esférico da Terra, algumas constelações só podem ser vistas em um dos hemisférios terrestres. A constelação do Cruzeiro do Sul, por exemplo, não pode ser vista por quem está na Europa. Se a Terra fosse plana, veríamos a mesma parte do céu de qualquer lugar dela. Olha aí as imagens. As estrelas que formam determinada constelação se encontram a diferentes distâncias na Terra. Nós temos a impressão que elas estão próximas umas das outras, E traçamos as linhas imaginárias. Então, observando essas estrelas como se elas estivessem próximas. Mas não é bem assim. As interpretações dos fenômenos celestes variam de acordo com a cultura e a época. Entre outros motivos, devido à diferente localização geográfica de cada grupo humano. No Brasil, os indígenas da etnia Guarani identificam no céu constelações importantes. Por exemplo, a constelação da Ema ocupa a mesma região do céu onde estão a do Cruzeiro do Sul e a do Escorpião. E a constelação do Homem Velho está na mesma região das constelações de Touro e de Órion. Tem uns aplicativos, eu não sei se vocês já conheceram, uns aplicativos que a gente coloca no telefone e quando a gente mira para o céu, para qualquer lugar, para qualquer direção, aparecem as constelações daquele lugar, daquela região do céu. Então você aponta o telefone e você vê na imagem. É muito bonito, coisa bem legal de se ver. Quando a constelação da Ema surge ao leste no anoitecer, indica o início do inverno para os guaranis do sul do Brasil e o começo da estação seca para as comunidades indígenas do norte do Brasil. Veja aí a imagem da Ema. Será que a gente olha para o céu e consegue enxergar essa Ema, gente? Já a constelação do Homem Velho, aparecendo ao leste na segunda quinzena de dezembro, indica que é o início do verão no sul e o começo das chuvas no norte do país. Olha aí.
A constelação da Ema era conhecida por quase todos os povos indígenas do Brasil. Para o Guarani, né, os Guarani, no sul do Brasil, ela indica a chegada do inverno, que ocorre na segunda quinzena de junho. Continuando. As origens. Como vimos, o ser humano sempre buscou entender os fenômenos que observa. Daí surgiram explicações sobre a origem do universo, do sistema solar e da Terra. Cada sociedade tem sua própria maneira de explicar essas questões, que podem envolver símbolos, códigos e observações sobre como devemos nos comportar e sobre valores morais. As explicações das origens do universo fazem parte da cultura e da identidade de um povo, e por vezes se misturam às manifestações religiosas. É fundamental respeitar qualquer forma de religião. Para os povos indígenas da etnia Guarani, o mundo foi criado por uma divindade chamada Nani Ramon Jusapapa, nosso grande avô eterno, da língua Guarani. Essa divindade constitui a si própria a partir de Jazuca, uma substância com qualidades criadoras, e também criou sua esposa, Nandi Jari, nossa avó. Ela então criou a terra, o céu e as matas. Os mitos variam de acordo com a etnia indígena. Eles podem ser passados através de gerações, de forma oral, né, a tradição oral. Olha aí a imagem, né? O cacique ensinando as crianças da etnia Calapalo na aldeia Airra, Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, em 2018. A tradição oral é uma das formas de transmitir mitos e lendas através das gerações. Então, o mais velho vai contando para os mais jovens, né? E eles vão conhecendo as histórias e também vão fazer isso no futuro, né? Vão repassando. Para os navajos, povo indígena da América do Norte, gente, que nome é esse? Tissoanoai era o deus Sol com forma humana, que carrega o Sol às costas todos os dias através do céu. Já os aborígenes da Austrália descrevem o começo da Terra como uma planície nua, onde tudo era escuro sem vida. Segundo a mitologia grega, no início havia o vazio, a ausência de tudo, o chamado caos. Do caos surgiu Gaia, que é a Terra, algo existente e estável, o contrário do caos. Surgiram também Eros, que representa o impulso do universo, e uma série de outros elementos. Tártaro, debaixo da terra. Ébero, as trevas. Nix, a noite. Emera, o dia, entre outros. Nessa mitologia incorporada posteriormente à mitologia romana, Apolo, que é o filho de Zeus, o maior dos deuses, é o deus do sol, que espalha a luz do universo, da poesia, da música, da cura, das artes, do tiro ao alvo e da justiça. Nela, os planetas também eram divindades. Na maioria dos casos, os astrônomos mantiveram esses nomes. Então, observe, gente, que de acordo com o povo, né, onde eles moram, a cultura deles, eles dão as várias explicações para explicar a existência de tudo. Vamos lá. Veja a seguir uma explicação para os nomes dos planetas do Sistema Solar. Você já ouviu falar? Né? Por que os planetas receberam esses nomes, né, que tem hoje? O primeiro nome faz parte da mitologia romana e o segundo da mitologia grega. Vamos lá. Mercúrio, Hermes, é o mensageiro dos deuses. O planeta recebeu esse nome provavelmente por ter no céu um movimento aparente mais rápido do que o dos outros planetas. Vênus, Afrodite, é a deusa romana da beleza e do amor. O planeta aparece ocasionalmente como o ponto mais luminoso, depois do Sol e da Lua, ao amanhecer e ao entardecer. A Terra é o único planeta cujo nome não deriva da mitologia greco-romana, e seu nome varia de um idioma para outro. O nome Terra vem do latim terres, em referência à terra firme, em oposição ao mar, correspondente à divindade Telo para os romanos e Gaia para os gregos. Na mitologia, Gaia surgiu do caos, do início do universo, e dela originaram-se os outros deuses. Marte, Ares, é o deus da guerra, e o planeta recebeu esse nome possivelmente devido à associação à sua cor avermelhada que lembra sangue. Júpiter, Zeus, é o mais importante dos deuses nas mitologias grega e romana. O planeta Júpiter se movimenta lentamente em uma trajetória regular. Saturno, Cronos, é o deus do tempo e pai de Júpiter. Esse é o mais lento dos planetas visíveis a olho nu.
A tradição de usar nomes da mitologia grega e romana foi mantida também para corpos celestes descobertos mais recentemente, como Urano, Netuno e Plutão. Urano, nome grego, é o pai de Cronos e avô de Zeus. O planeta foi descoberto em 1781. Netuno, Poseidon, é o deus, ou Poseidon, né? É o deus romano das águas. Descoberto em 1846, o planeta recebeu esse nome talvez pela sua coloração azulada. Plutão, Hades, é o nome do deus dos mortos, descoberto em 1930. Hoje não é mais classificado como planeta, mas sim como planeta anão, como veremos no próximo capítulo. Veremos a seguir as explicações científicas para a origem do universo, das estrelas e do sistema solar. Então, gente, nós paramos por aqui, né, por enquanto, e vamos fazer a atividade. Vamos lá, deixa eu pausar aqui um pouquinho. Nós temos as questões de 1 a 3, né? Como sempre, nós vamos fazer a número 1 agora. Ao longo do ano, vão mudando as constelações que podemos observar no céu em certo horário. A que se deve essa mudança e justifique sua resposta. Nós já entendemos, né, que as constelações que vão sendo observadas, né, vão mudando de constelações, né, vão se tornando diferentes, devido ao movimento de translação realizado pela Terra. Lembrem, é o movimento realizado ao redor do Sol. A Terra percorre uma órbita, percorre um caminho, né? E nesse caminho dela vão surgindo, né, estrelas. E umas vão ficando para trás, enquanto outras vão chegando. E no decorrer do ano, existe mudanças, né, de cenário. Então, umas vão sumindo e outras vão aparecendo, certo? Então, é devido ao movimento de translação, certo? As questões 2 e 3, vocês vão responder, não é? Respondam e enviem para o professor. E daqui a pouquinho a gente retorna para fazer o nosso segundo encontro desta semana, tá bom? Então, tchauzinho, até daqui a pouco.